Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, sua trajetória e principalmente sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma empresa do setor financeiro, naturalmente muito conhecida aí, principalmente na área também de investimentos. Nós vamos falar do Banco BTG Pactual SA. E o Banco BTG Pactual foi uma indicação aqui dos nossos inscritos lá do Lifestyle, que sempre está conosco aqui. Um grande abraço, obrigado aí pela participação. Um prazer poder lhe atender. Também o M. Borcompanhe, que também mandou a sugestão aqui. Estamos aí atendendo com o maior prazer. E também esse vídeo aqui é uma homenagem também ao Vanner Naves. Vanner Naves que esteve conosco nesse último dia 11 de março, agora participando do curso. E o Vanner é lá dos Estados Unidos e sempre está acompanhando aqui o nosso canal, também sempre está acompanhando aqui as explanações aqui a respeito das empresas. Muito obrigado, Vanner, que é lá do Maranhão e agora está morando nos Estados Unidos aí, participando junto conosco. Um forte abraço, um prazer ter lhe conhecido no nosso curso aí. Mas vamos então atender a expectativa de vocês, ou pelo menos tentar atender a expectativa de vocês, falando um pouquinho do Banco BTG Pactual. Bom, mas para a gente entender o que é o Banco BTG, a gente vai ter que contar um pouquinho da sua história. E a sua história ela começa lá no ano de 1983, quando Luiz César Fernandes, o André Jakurski e quem? Paulo Guedes! Ah, olha o Paulo Guedes aí! E os três acabaram criando uma empresa chamada Pactual, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então era mais uma casa de investimentos, né? E a partir daí, então, o Pactual, na época, começou a desenvolver sua atividade. E aí eles tinham uma política muito interessante, que era a política da meritocracia, né? Aquelas pessoas que mais se destacassem, eles acabavam virando acionistas também do Pactual, né? E aí na sequência vai até que no ano de 1998, aí passa por uma reestruturação e quem assume todo o controle do Pactual é o André Esteves. André Esteves aí que é uma das figuras mais conhecidas aí dentro do setor financeiro. O André Esteves acaba assumindo o Pactual. Já no ano de 2006, aí o Pactual é vendido para um banco suíço, para o banco UBS. E o Banco UBS mantém todo o pessoal que trabalhava no Pactual e, naturalmente, que foram remanejados para outras áreas. O André Esteves foi trabalhar fora do Brasil, ficou praticamente 2 anos fora do Brasil, chefiando ali o departamento de renda fixa do UBS. Mas, nesses 2 anos que ele ficou fora do Brasil, daí resolveu voltar para o Brasil, saiu do UBS e resolveu montar o seu próprio banco, o Banco BTG. Né? Então, a partir daí, o André Esteves monta o Banco BTG. Já no ano de 2009, um ano depois, aí o BTG compra o UBS Pactual novamente. Então, vejam só que o Pactual foi vendido para o UBS, virou o UBS Pactual. E agora o BTG compra o UBS Pactual. E a partir daí, então, passa a utilizar o nome de BTG Pactual. Já no ano de 2012, faz o IPO, transforma o Banco BTG numa sociedade anônima de capital aberto e com essa entrada de dinheiro, aí começa todo o processo de expansão, fazendo aquisição de outras empresas dentro do setor financeiro. E também uma das empresas que eles acabaram comprando até um pouquinho antes do IPO foi o Banco Pan, né? O Pan-Americano, que era o banco do Silvio Santos ali, que estava com problemas financeiros ali, com até a questão dos balanços do banco ali, que deram alguns problemas, e aí o Banco BTG acabou comprando parte, junto com a Caixa Econômica, né, comprou parte do banco do Silvio Santos, e aí futuramente o BTG comprou a parte também da Caixa Econômica. Hoje o Banco Pan a sua totalidade das ações ordinárias, inclusive já retratadas aqui, pertence ao BTG. Já no ano de 2016, passo também a investir no BTG Digital, e aí já monto ali toda uma plataforma para entrar nas transações digitais, né? E tanto é que hoje é uma das áreas que vem crescendo bastante também dentro do BTG. E agora, recentemente, no ano de 2021, compraram a Universa que controla a Empíricos, a Vitrio e outras empresas ali, todas ligadas também à parte de investimentos, né? Mas para que a gente possa saber como é que está a situação do Banco BTG Pactual,
Trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e também do ano de 2021 e através dos números vamos acompanhar como é que está o desempenho do Banco BTG Pactual. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Banco BTG Pactual S.A., referência 2019-2020 e também as informações agora do dia 31 de dezembro de 2021. E vamos, através dos números, entender o que está acontecendo e como que está sendo o desempenho do Banco BTG. Começando pelo ano de 2019, aqui dentro do ativo do banco, o que nós temos aqui? O ativo circulante, que são os recursos que estão no giro da atividade, e o ativo não circulante, que são recursos ou que o banco vai receber a longo prazo, ou até mesmo os chamados investimentos de forma permanente, as aplicações de forma permanente, que é para permanecer dentro do patrimônio, e naturalmente que concentrado aqui um grande valor dentro de investimentos. Mas já vamos entender o que quer dizer tudo isso aí. Começando então pelo ativo total, que é tudo que o banco tem dentro do seu patrimônio, 176 bilhões de reais. E parte desse valor aqui, ele está investido em outras empresas, que são as participações societárias que o banco tem em outras atividades. E no ativo realizável a longo prazo, aqui são os chamados títulos e valores imobiliários de longo prazo e também valores que o banco tem para receber no prazo superior a um ano. E aqui nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro, que fechou em 2019 com 132 bilhões de reais, o que equivalia a 75,2% de todo o patrimônio do banco. Sendo que uma parte que 640 milhões de reais é dinheiro que está em caixa, ali no próprio caixa do banco, né? E os 131 bilhões são os chamados ativos financeiros. E o que são esses ativos financeiros? São todas as operações do banco, todos os valores que ele tem para receber, valores que estão emprestados, aplicados para empresas, para pessoas físicas de uma forma geral, então são valores que ele tem para receber. Já no ano de 2020, o ativo total pula para 253 bilhões de reais, um aumento aqui nos valores a receber a longo prazo, e aqui no capital de giro também um pequeno aumento, fechando em 156 bilhões de reais. Quando eu falo em pequeno aumento é porque ele não cresceu na mesma proporção do crescimento do ativo. Tanto é que, pela análise vertical, a gente vai ver aqui 75,2 caiu para 61,6 a sua representatividade. E desse valor de 156 bilhões, 933 milhões é dinheiro que está em caixa. Né? 154 bilhões são valores que ele tem para receber a curto prazo nos chamados ativos financeiros. Já para 2021, aí o ativo total pula para 318 bilhões e aí sim o capital de giro ele dá um salto, que ele vai para 214 bilhões, com 67,3% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 602 e os ativos financeiros pulam para 212 bilhões de reais. Olhando agora na parte do passivo, nós vamos ter no passivo a dívida que o banco tem, o total do endividamento, e o PL, que é o patrimônio líquido, é o que sobra para o banco. A dívida total, 154 bilhões, com 87,9% o peso da dívida em relação ao ativo total. Já em 2020, a dívida pula para 226 bilhões, 89,5%. E em 2021, a dívida vai para 280 bilhões, só que agora com 88,3%. Claro que ao olharmos esses números 87,9, 89, 88, percebe-se que é uma dívida alta, né? Mas considerando que é um banco, esse número aqui ele está dentro de uma normalidade, porque é natural dos bancos justamente ter esse endividamento alto. E por que eles vão ter um endividamento alto? Que grande parte dessa dívida está aqui, ó, passivos financeiros, olha só. Então, 153 bilhões, 224 bilhões, 278 bilhões. E o que são esses passivos financeiros? Quando você abre a conta no banco, quando você deposita ou você aplica no banco, você passa a ser um passivo financeiro para o banco. E esse dinheiro que você depositou, que você aplicou no banco, o que o banco vai fazer? Vai girar esse dinheiro. Então ele vai emprestar para outras pessoas e vai ter esses valores para receber no curto e no longo prazo. E aí, naturalmente, que dentro desse giro de captação e de aplicação, o banco vai ter o seu ganho, que é o ganho da intermediação financeira. Então é natural que o banco tenha um volume alto de valores classificados aqui no passivo financeiro para poder gerar os seus ativos financeiros e para poder ganhar na intermediação financeira. Então, razão pela qual esse endividamento aqui não é assustador, né?
Já em termos de resultados, a gente vai ver aqui, a demonstração de resultados do exercício. Aqui vai mostrar o quanto que o banco ganha. No caso do BTG, inclusive eu tive que fazer aqui uma reclassificação para deixar até mais claro essas informações. Então vamos começar aqui por 2019. Ele tinha uma receita de intermediação financeira de 11 bilhões de reais. E aí ele tem uma despesa para fazer essa intermediação financeira de 7.711. Sobra um lucro bruto de 3.415. Aí ele vai ter também as chamadas receitas de prestação de serviços e também dentro desse valor os ganhos de equivalência patrimonial. Quer dizer, os ganhos que ele tem nas empresas na qual investiu, o lucro gerado nas empresas na qual investiu, esse lucro ele se transforma aqui em aumento de patrimônio na empresa investida e aí gera um ganho de equivalência patrimonial. Então, quer dizer, o patrimônio da investida aumentou, então, consequentemente, isso aqui gera um ganho para quem investiu. Então, é o ganho de equivalência patrimonial. Então, por isso que eu destaquei esse valor aqui, 2.889. Aí o banco tem as suas despesas, 2.106. Sobra 4 bilhões 198. Aí tem um resultado não operacional de 235 milhões, sobra 4.434. Tem os impostos incidentes sobre o lucro, fecha com lucro líquido de 3 bilhões 927 milhões de reais. Isso em 2019. Para 2020, a receita de intermediação financeira aumenta para 13 bilhões e aqui a receita de prestação de serviço e de equivalência patrimonial sobe para 3 bilhões 781. Já em 2021, o faturamento, a receita de intermediação pula para 16 bilhões, então veja, a receita de intermediação sai de 11 para 13 para 16. E aqui essa receita de prestação de serviços, dos serviços prestados pelo banco e equivalência patrimonial, que eu destaquei, deixei a parte aqui dessa outra receita, ele sai de 2.889 para 3.781 para 6 bilhões 332 milhões de reais. E aí, consequentemente, o lucro, que era de 3 bilhões 927 em 2019, ele vai para cai para 3.280 em 2020, só que agora em 2021 já se recuperou, indo para 6 bilhões 294 milhões de reais. Então, grande parte desse ganho aqui do banco, ele vem justamente dessa prestação de serviço e da equivalência patrimonial. Até no último curso que fizemos recentemente, no último dia 11 de março, até me foi questionado a diferença que tem entre o balanço das atividades, e claro que o banco ele tem toda uma característica especial, onde o banco ele não tem estoques, ele não vende produto, ele não tem duplicatas a receber, o que ele tem são valores a receber dos seus clientes, né? Então é o que diferencia o banco de outras atividades. O banco ele não tem aqui uma dívida com fornecedores, pode até ter fornecedores de material fornecido para o banco, para uso e consumo do banco. Mas o grande peso da dívida do banco é justamente os seus clientes, né? Então é o que diferencia o banco das outras atividades. E naturalmente, quando a gente olha a DRE, não vai ter aqui venda de bens ou venda de produtos e custo de produto. O que vai ter é receita da intermediação, é quanto que ele está cobrando na intermediação e quanto que ele está pagando, né, pelo dinheiro que ele está girando. E aí, naturalmente, que ele tem as despesas do seu funcionamento e, no caso do BTG, tem a receita de prestação de serviço, já que o banco também ele opera muito com as chamadas operações de fusão, de incorporação, enfim, presta outros serviços que não apenas o empréstimo, né? Gestão de patrimônio e tudo mais, então ele também gera esse tipo de receita. E aproveito e trago para vocês também aqui um quadrinho aqui com os outros indicadores relacionados às ações do Banco BTG Pactual S.A., trazendo para vocês aqui qual é o valor patrimonial de uma ação. Hoje, uma ação do Banco Pactual vale R$ 3,25. Esse é o valor do patrimônio, né, em relação às ações do Banco BTG. Porém, o valor de mercado está na faixa de R$ 13,94. Isso quer dizer o quê? Que a ação patrimonialmente vale R$ 3,25, porém ela está sendo comercializada na Bolsa a R$ 13,94, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 4,29. Isso quer dizer, algo que vale 1 é vendido por R$ 4,29. Portanto, as ações do BTG estão com ágio de 329%. O lucro por ação apresentado agora no ano de 2021 totalizou 55 centavos por ação, o que, transformado em percentual,
dá uma rentabilidade em torno de 3,9%. Isso quer dizer, ao comprar ações hoje do BTG pagando R$ 13,94 e o BTG mantendo a mesma regularidade nos seus lucros, o acionista terá um ganho no final do ano de 3,9%. Dividendos por ação é quanto o BTG distribuiu de dividendos no ano de 2021, 44 centavos por ação. E fechando ali o PILP/L, que é o preço barra lucro, de 25,48. Isso quer dizer, ao comprar ações do BTG, no valor de mercado atual de R$ 13,94 e tendo o ganho de 55 centavos por ação de lucro, o acionista levará 25,48 anos para ter o retorno do seu investimento. E esse indicador vai mostrar se uma ação é cara ou barata. Quanto maior é o tempo de retorno, mais cara é a ação. Quanto menor o tempo de retorno, mais barata é a ação. No caso do BTG, fechou em 25,48 anos. Trago para vocês também esse gráfico. No gráfico a gente mostra aqui qual é o comportamento da ação do BTG ao longo dos últimos 5 anos. Então nós vamos ver como que a ação, o preço da ação vem se comportando. Então vejam lá no comecinho do gráfico, onde ela era cotada ali já praticamente lá em junho de 2017, era cotada ali na faixa de R$ 2,00 aproximadamente. E veio se mantendo ali, R$ 2,00, subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas enfim, praticamente mantendo uma estabilidade durante todo o ano de 2018 até o começo de 2019. Em 2019, aí o banco ele já passa a ter o seu volume, o seu valor de ação trabalhando em outro patamar, R$ 5,40, R$ 5,50. E aí vai, durante o ano de 2019, trabalhando nesse intervalo, entre R$ 5 e R$ 6,00. A partir de 2020, o banco dá mais uma subida, vai lá para outro patamar, R$ 9,60. Porém, aquela queda que você vai ver ali no meio é a queda da pandemia, onde as ações voltaram para a faixa dos R$ 5,00, mas logo em seguida já engataram ali uma elevação. E nessa elevação, as ações chegam praticamente lá em julho, agosto de 2020, na faixa beirando os R$ 15,00. Aí volta a cair, volta a trabalhar na faixa de R$ 11,00, engata numa nova alta e aí atinge o seu topo, que é R$ 19,60. Então vejam só, lá em 2021, em junho de 2021, as ações do BTG estavam sendo comercializadas a R$ 19,60. Porém, a partir de julho, como diversas empresas e também diversos bancos, nós tivemos toda aquela queda do valor das ações, onde ela chega a cair até R$ 10,34 agora em janeiro, aí engata uma nova alta ali, só que agora ela está trabalhando na faixa de R$ 14,00 aproximadamente, fechando nesse último dia 11 de março, quando extraímos as informações para gravar o vídeo, elas estavam sendo cotadas na faixa de R$ 13,94. Então está aqui, através do gráfico, para você saber quando que a ação esteve barata, quando que a ação esteve mais cara, enfim, para você ter um comportamento do preço das ações do BTG. Tá então mais uma empresa analisada, Banco BTG Pactual SA. Agora você já sabe toda a trajetória, da onde que surgiu, e agora você já sabe até que Paulo Guedes era um dos fundadores lá do Pactual na época, né? Naturalmente que hoje o Paulo Guedes não faz mais parte do controle societário ali, hoje, digamos assim, o controle maior ali continua sendo do André Esteves, né? E o banco ele vem aí numa crescente aí, tentando se desenvolver cada vez mais, mas principalmente na área de investimentos, trabalhando com diversas áreas ali, como administração de patrimônios, trabalhando muito como private, enfim, fazendo outras operações que não a operação normal, né, de um banco. Claro que é um banco, mas com operações bem específicas, e com isso o BTG achou um caminho aí para o seu crescimento, né? E aí, naturalmente, se você achou interessante os números, aí você coloca no seu radar, acompanha e vê se vale a pena ou não, né? Mas o importante, como eu sempre digo, é você saber que a hora que faz o seu investimento, você está entrando de sócio. E para entrar de sócio, você tem que saber, em primeiro lugar, dá lucro ou não dá lucro, né? Quais os riscos envolvidos na operação, né? E aí, naturalmente, com todas essas informações e mais o valor da ação, se ela está cara ou se não está cara, aí você vai definir se vale a pena ou não fazer o seu investimento, né? E aí, consequentemente, você vai conseguir fazer seu investimento de forma segura, de forma consciente, minimizando o risco e potencializando as probabilidades. Trago aqui nesse quadro para vocês também o comportamento aqui das ações do banco,
para a gente ver alguns indicadores relacionados às ações. Começando ali pelo valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação do BTG? R$ 3,25, tá? Por quanto essa ação está sendo comercializada? No último dia 11, ela estava sendo comercializada na faixa de R$ 13,94. Portanto, a ação vale R$ 3,25 em relação ao patrimônio existente no banco. E ela é comercializada por R$ 13,94, o que nos dá um PVP, que é o preço em relação ao valor patrimonial, de 4,29. Isso quer dizer, algo que vale 1 é vendido por 4,29. Portanto, existe um ágio de 329% na venda das ações do BTG. O BTG em 2021 proporcionou lucro por ação de 55 centavos. Então, quer dizer, cada ação terá direito a um ganho de 55 centavos. Não que esse ganho vai ser distribuído, que daí são os dividendos que a gente vai ver na sequência, mas é o ganho que ele gerou para cada ação. O que dá em percentual 3,95%. Então, ao comprar hoje uma ação por R$ 13,94 e ganhar 55 centavos, mantendo esse ganho, o acionista investidor, investidora, irá ter um ganho de 3,95%. Agora sim, o dividendos por ação, agora parte do lucro que vai ser distribuído. 44 centavos que foi distribuído em 2021 por ação no BTG. E o PIL, preço barra lucro, o preço barra lucro quer dizer o seguinte, se você comprar uma ação do BTG, você vai pagar R$ 13,94. Você vai ter um ganho do lucro por ação de 55 centavos. Então, quanto tempo você vai precisar para ter esses ganhos, se eles se mantiverem nessa mesma ordem, com essa estabilidade, quanto tempo você vai precisar para recuperar o seu R$ 13,94? 25,48 anos. Então, o PIL ele é uma medida de tempo que vai dizer o seguinte, quanto tempo você vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco. Já que estamos falando